aí, pessoal, começando mais um Dois em Campo aqui pela Master TV. A gente deseja aqui que sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. E hoje falando muito de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro chegando aí na sua última rodada, nessa próxima quarta-feira. E vamos discorrer muito sobre isso. Eu acho que já existe o campeão, mas vamos conversar bastante. Não é, Menon? Sim, Edinho, está praticamente decidido o Palmeiras campeão. Tem um jeito do Palmeiras não ser, depois eu conto para vocês. E o rebaixamento está ali, briga feia, mas vamos rodar a vinheta, depois a gente vê tudo isso. Pessoal, começando aqui o nosso programa, a gente já pede desde já, deixa o seu like aí na Master TV, isso é muito importante para a gente, para fazer desse sonho virar uma realidade. Então você que assistiu aí e gostou, dá seu like e nos ajude. E vamos começar aqui a falar rapidamente, acho que o programa de hoje, nós vamos falar todo sobre o Campeonato Brasileiro praticamente, depois a gente vai dar uma introdução em tudo aquilo que de bom aconteceu para o Sport de Aguaí nesse último final de semana. No programa passado, o Menon começou a abordar um tema e a gente acabou não dando muita importância, Menon, que foi aquele fato das entregadas. Muita gente falou que o São Paulo poderia entregar, que o Fluminense poderia entregar, o América poderia entregar, e o que a gente viu nessa rodada desse final de semana, não aconteceu muito bem isso, né, Menon? Dinho, não aconteceu nada, né? O pessoal falou que o São Paulo ia prejudicar o Palmeiras, né? Mas, na verdade, o São Paulo ajudou o Palmeiras, né? Ajudou quando levou de 5-0. 5-0, aquela vergonha. Isso ajudou muito no saldo de gols do Palmeiras, né? Que está agora praticamente precisando só de um carimbo para ser campeão. Menon, falando aí das entregadas, também tem muito aquela história da mala branca, né? A gente viu o Rodrigo Caetano, o presidente do Atlético Mineiro, declarando aí na imprensa, após o jogo, que o São Paulo jogou de uma maneira que talvez não tenha jogado durante todo o campeonato. É chato isso também, né, Menon? As pessoas falam sem provar nada, né? Eu sinceramente, acho que existe mala branca no futebol brasileiro, sim, em todo lugar. Não sei se teve no caso do São Paulo, mas é só lembrar que o São Paulo jogou muito bem contra o Flamengo na Copa do Brasil, muito bem contra o Corinthians na Copa do Brasil, muito bem contra o Palmeiras. E ele fez um belo jogo contra o Atlético, né? Poderia ter ganho, fosse o Luciano errar aquela bola, né? O jogo estava... A bola do jogo no pé dele, para ganhar né? o jogo ali, perdeu aquela bola que ele dominou, chutou para fora. Então o São Paulo teve chance de ganhar o jogo, foi melhor que o Atlético, acabou perdendo. Então vamos falar um pouquinho do que aconteceu nesse final de semana, antes de a gente começar a vislumbrar aí essa rodada final, né, Menon? A gente teve um São Paulo jogando contra o Atlético Mineiro no Mineirão, o São Paulo entrando assim totalmente desacreditado. Você ouvia qualquer programa esportivo, qualquer casa de apostas, o percentual na vitória do São Paulo, ele era muito grande. E a gente viu um São Paulo jogando mais ou menos da maneira do que foi na Copa do Brasil. Um time que se portou bem jogando fora de casa, um time que agrediu o adversário. Você acabou de citar mesmo que o Luciano, se o Luciano faz aquele gol, a história do jogo eu não tenho dúvida que seria diferente, que o Atlético ia cair naquela pressão, ia começar a sentir, né? O São Paulo foi bem, o São Paulo acho que jogou bem, perdeu o Lucas machucado durante o jogo, perdeu o Rafinha, mas eu acho que o pilar defensivo do São Paulo é que tem sido talvez o grande diferencial durante essa temporada, né, Menon? O São Paulo, a dupla Arboleda e Beraldo é muito boa, né? Encaixou muito, né? Encaixou muito. Hoje o Hulk falou que o Beraldo é muito bom, né? Uma entrevista do Hulk. E ele realmente, pena que vai embora logo, né? Pena para o São Paulo, futebol brasileiro, eu acho que ele... Já tem oferta de não fica mais de um semestre. 119 milhões de euros, a primeira oferta. Já vi falar em muita grana por aí, né? É um belo jogador, né? Um zagueiro que se antecipa bem, é bom pelo alto, sabe se colocar, não é de ficar fazendo falta, é um jogador discreto. Eu acho que é um grande jogador e o Arboleda está aí no São Paulo há 6, 7 anos, sendo um esteio na defesa. Eu acho que essa dupla é muito boa. Quando joga o Arboleda, o São Paulo realmente se sobressai defensivamente. Nesse jogo não sobressaiu em função de ter dois talentos no Atlético, que é o Hulk e o Paulinho, né? O primeiro gol do Atlético foi aquela cortada para fora do Hulk, acertou o gol indefensável e o Paulinho aproveitou um outro passe do Hulk ali, já aos 50 minutos do segundo tempo, e conseguiu converter o gol da vitória, né? Realmente o time do Atlético é um time muito bom também. Você achou o primeiro gol indefensável? Achei defensável, mas é uma jogada que todo mundo esperava que o Hulk ia fazer. Na hora que o Hulk dominou na frente do gol, e todo mundo já sabia que ele ia cortar e bater. Então, eu acho também complicado a gente falar, dava para o Rafael chegar. Acho que o Rafael, queira ou não, acabou fazendo um grande campeonato pelo São Paulo.
Eu acho que tem até um recorde aí que eles estão avaliando do goleiro que mais terminou partida sem sofrer gol na história do São Paulo, né? 31. Edinho, eu não gosto de 4-3-3, sabe? Esse negócio que fica um ponta de um lado, outro ponta do outro e um centroavante no meio. Então, quando tem 2 volantes, 3 meias e um centroavante sozinho. Eu gosto quando tem 2 atacantes, famoso e velho e conhecido, 4-4-2, né? E o Filipão é um mestre nisso, né? Você vê, né, através da história dele, né? Paulo Nunes e Jardel, depois até Paulo Nunes e Oséias, várias e várias duplas de ataque que ele fez. E o Atlético teve, né? O Guilherme e o Marques. Tem vários times de futebol que teve dupla de ataque, né? E o Filipão montou essa do Galo com o Paulinho e Hulk. E deu muito certo. Um sai um pouquinho de lá, tá, deu muito certo. E o segundo gol, né? O Arboleda não estava bem colocado, o Arboleda e o Natan ficou também deu uma parado. bobeadinha ali, né? Na hora que o Paulinho passou, o Natan deixou ele passar ali sem marcação nenhuma, né? Esse é muito fraco, né? Esse é fraquinho, né? Esse vai acabando. Mas é que eu falo, durante Tem futuro, o jogo, não. perdeu o Lucas, que é o melhor jogador do time, perdeu o Rafinha, que é um diferencial na lateral. Jogar sem o Caleri, que todo mundo está vendo que o São Paulo sem o Caleri é um outro time, mesmo assim o São Paulo enfrentou o Atlético Mineirão de igual para igual, jogando por terra qualquer tipo de insinuação de favorecimento. E eu acho que notícia do São Paulo também vem um pouquinho da entrevista do Rames no Globoesporte.com da última semana, né? Já fazendo aí uma previsão de que talvez não pode garantir que permanece na próxima temporada. Será que vale a pena o esforço do São Paulo em segurar esse jogador? Não, já vale a pena abrir a porta e falar, ó, obrigado, valeu a tentativa. Como ele não foi enfático em dizer, né? Vou ficar, vou cumprir o contrato. Também não falou que vai sair, deixou aí. Ele que deixou claro, né? Até foi o Rafinha que abriu o jogo, que ele ficou muito sentido, muito bravo, não sei qual é o termo exato, de não ter sido usado em nenhum dos 2 jogos da final da Copa do Brasil. Mas não dá para ele reclamar, porque o São Paulo foi campeão, então tá tudo certo. Agora, eu acho que o São Paulo devia fazer um belo esforço para ficar com ele, porque eu tenho a impressão assim, que aquele time do São Paulo, combativo, aguerrido, que ganhou a Copa do Brasil, não consegue repetir a dose, não consegue ganhar a Libertadores, não consegue ganhar a Copa do Brasil. Acho que foi ali num limite, numa tempestade perfeita, que o time rendeu muito. Então o São Paulo precisa ter mais talento ali. Então o Lucas e o James são esses talentos que precisam faltam, né? Fazer o São Paulo dar um passo à frente, tem que ser a cereja do bolo aí. Eu faria muito para ficar com eles, principalmente porque eu tenho visto assim, que o Lucas começou muito bem, fez vários jogos bem, mas há tempo já que ele não tem feito a diferença. Mas assim, teve aquela contusão no também, nível né? do futebol brasileiro, ele não tem sido uma diferença. O que eu percebo é que o jogador, quando ele vem de uma contusão muscular, ele sempre sofre um pouquinho para readquirir aquele ritmo que ele estava, né? E o Lucas teve essa contusão muscular, voltou, esses 2 últimos jogos, não voltou naquilo que a gente esperava que fosse o Lucas, mas eu acho que com uma pré-temporada bem feita, tanto o Lucas como o Rames, agora o próprio Luiz Gustavo está chegando, talvez coloque o São Paulo aí num patamar diferente, perdendo poucos jogadores, né? Se perder poucos jogadores... Eu acho fundamental ter uma pré-temporada que deixe todo mundo num bom nível físico. Eu acho que eles vão render mais. E só mais uma pontinha de São Paulo aqui, para não deixar vocês muito bravos. Entrou aquele menino William Gomes, né, no segundo tempo. Entrou bem, né, menino? Um menino de 17 anos, entrou com personalidade, bola na trave. Aquele garoto é o destaque do Sub-17, né? O pessoal que acompanha muito futebol de base diz que ele já deveria estar jogando no Sub-20 há bom tempo, né? Que está atrasando o desenvolvimento dele. Depois que o Sub-17 né? foi eliminado, ele foi para o Sub-20, participou das finais lá e já foi direto para o profissional. Eu acho que ele vai ficar, viu? Será que vai jogar a Copinha ou não? Ou já vai direto para o elenco profissional? Eu acho que nem joga a Copinha, viu? Eu acho que ele deveria jogar. São Paulo que agora na próxima quarta-feira fecha o campeonato contra o Flamengo no Morumbi, mas daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho desse jogo, que é um jogo que vale ponto para o campeonato. Outro jogo bastante importante que aconteceu na abertura da rodada foi Corinthians e Internacional jogando na Neoquímica Arena. O Corinthians que veio daquela boa vitória contra o Vasco da Gama. Todo mundo achava que o Corinthians vinha mais motivado para escapar de vez do rebaixamento e para fazer um jogo de despedida ao nível que o Fábio Santos merecia, né? Mas na verdade não foi isso que aconteceu novamente, né? O Corinthians novamente jogando em casa, não apresentou bom futebol e realmente perdeu para o Inter de Porto Alegre mais uma vez. O tempo é implacável, né? Você vê, o Fábio Santos é um menino que merece todas as homenagens, né? Foi bicampeão mundial, né? Pelo São Paulo, pelo Corinthians.
Mas você vê, o segundo gol do Inter, ele falhou, né? Falhou. Então ele realmente está numa fase final de carreira, eu acho que ele vai terminar mesmo. Não deve nem procurar um outro time, né? E o Corinthians está na hora de pensar rapidamente numa reformulação. Eu li que o Renato Augusto não vai aceitar uma proposta do novo presidente Augusto Melo de Produtividade, de né? ganhar por produtividade. Aliás, eu acho que ele faz muito bem isso. Produtividade é... Eu, como trabalhador, não gostaria nunca de O receber Renato produtividade. Augusto é novo também. Renato Augusto tem 34 anos, eu estava lendo esses dias, 34. Então, Tem eu muita acho lenta, que embora ele- machuca muito, né? Está na hora dele sair também e o Corinthians fazer sua reformulação. Matias Rojas não jogou bem, se machucou bem. E quem está se destacando no Corinthians, por incrível que pareça, é o Romero, que chegou sob o Total signo de muita desconfiança, né? desconfiança. Né? E aí o Corinthians tem uma dupla de zaga, que é o Gil e o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo acho que com contrato até o meio do ano, né? Aí questionado, tem o Fagner na lateral, que o pessoal já não aguenta mais o Fagner. Lateral esquerda, Fábio Santos e Bidu, nenhum dos dois deve continuar ali, que os dois realmente falharam bastante. Lateral direita também não tem ninguém. Também Além não do tem Fagner, ninguém, porque reserva joga não tem. o uruguaio lá, que é o Bruno Mendes deve sair, né? E aquele português, Rafael Ramos também, que também deve sair. Português Então o Corinthians que o- deve sair ao mercado, Que o Vitor Pereira trouxe. Né? procurar laterais de outra forma. O próprio Cássio tem dado indícios aí de que deve deixar o Corinthians também, né? Talvez um dos jogadores mais vitoriosos aí da história do Corinthians deve estar encaminhando a sua saída. E aí do meio para frente eles estão falando que vai mudar todo mundo. Mas tem jogadores de qualidade, o Maicon, o próprio Renato Augusto. Tem jogadores ali que podem fazer a diferença. Então não é mexer no time inteiro, né? Mas mexer de uma forma correta. Mexer tudo ali, viu? Precisa de 4 laterais. O Yuri Alberto não consegue se firmar, Não, né? não desse realmente. Garoto novo, com bom potencial do Santos, né? Foi para a Europa, mas ele Romero realmente fazendo não muito mais acertou que no ele. Né? Corinthians. Romero fazendo muito mais que Então, o Romero está Yuri jogando bem tudo, mas você vai fazer um novo Corinthians baseado no Romero, né? Não Ou ele tem deve como. ser novamente um coadjuvante, né? Ah, não, o Corinthians precisa de um atacante por mais rivalidade que a gente tem contra o Corinthians merece um time que realmente chegue para disputar todos os Fausto campeonatos. Vera não virou, o Cantilho já era. Já né? foi também. Precisa mudar muito ali. A reformulação é grande e agora saber, vai ter recurso para fazer toda essa reformulação, porque hoje realmente o Corinthians vai ter que usar um pouquinho de inteligência, tentar fazer troca de jogadores no mercado, tal como já aconteceu com o São Paulo, Jadson, Pato, algumas coisinhas devem acontecer entre esses times. Será que tem possibilidade de troca entre esses times, meu irmão? Tem que funcionar o scout, procurar jogador bom e barato por aí, né? Sempre que eu falo de scout, eu lembro do Arboleda, né? O cara veio de um time desconhecido do Ninguém Equador, sabia fez quem um era. sucesso no São Paulo. O próprio Lugano, né? O próprio Corinthians Lugano. também tem que procurar bem no seu scout aí, procurar jogadores bons e baratos, porque dinheiro não tem sobrando, não. Fazer troca, né? Estava tentando trazer o Ferreirinha, né? Ferreirinha. São Paulo e o Corinthians devem entrar nesse duelo pelo Ferreirinha. E o Corinthians que ontem respirou tranquilo, que depois da rodada onde todos os ameaçados perderam, o Corinthians entra respirando aliviado aí na última rodada. Agora o Bahia está com 41, se o Bahia ganhar, ele vai para 44. Então, quer dizer, quem tem 45 já escapou. Já escapou, então o Corinthians já dorme Então, o Corinthians tem tranquilo. 47, Cruzeiro 46. Ei, já escapou. Corinthians, vocês deram sorte esse ano, hein? Esse ano vocês deram sorte. Escapamos do Corinthians, vamos falar do Palmeiras, talvez o virtual campeão brasileiro, meu irmão, que chegou ontem no Allianz Arena para enfrentar uma equipe totalmente alternativa do Fluminense. E realmente impuseram o jogo deles, ganharam a partida com uma certa tranquilidade, mas não comodidade, porque o Fluminense jogou bem a partida inteira, só no comecinho do segundo tempo que teve ali o jogador expulso, onde abriram os espaços ali, o Palmeiras jogou muito mais tranquilo. Foi o gol do Breno Lopes, né? Mostra que o Abel Ferreira entende mesmo. Né? Estava vendo no Jornal Globo, né? Uns 40 dias atrás, o Palmeiras estava numa Em frangalho, descendente, 4 derrotas seguidas, ele mudou muito. Tirou o Rony, botou o Entre, botou o Breno Lopes. E o Breno Lopes, que foi o cara que fez o gol da primeira Libertadores lá contra o Santos, ele está se mostrando um jogador muito útil, fez esse gol aí. E o Abel mudou bastante o E time. já tinha tido um gol anulado, né? No começo da partida ele já teve um gol anulado ali, que foi aquela bola que saiu ali, o pessoal falou que a bola saiu. Não sei se a bola saiu por inteiro. Mas para quem seca o Palmeiras, uma boa notícia. O título não está garantido ainda não, né? É só o Palmeiras perder de 4-0 do Cruzeiro
E o Bahia ganhar de 5-0 do Atlético. Pronto, fácil, né? Missão tranquila. Tranquila, Acho que é missão tranquila. pronto. Então, Palmeiras palmeirenses, perde o fiquem sem dormir, que realmente vai ficar muito difícil para vocês. Mano, isso é legal que a gente começa a mostrar o dedo do técnico, né? Quando você estava falando, quando o Palmeiras perdeu para o Boca Juniors, foi desclassificado na Libertadores, todo mundo começou a criticar bastante o técnico do Palmeiras, o elenco do Palmeiras. A Leila começou a ser cobrada pela necessidade de contratação de reforços. Veio a contusão do Dudu, que talvez o Dudu é um dos principais jogadores do time do Palmeiras. E a gente percebeu um Palmeiras um pouco perdido. E o Abel, nesse meio tempo, ele ajustou a equipe e trouxe novamente a equipe numa jornada perfeita e novamente se encaminha aí o título brasileiro. Esse é o famoso dedo do técnico, né? É a história aqui, né, do copo meio cheio e meio vazio, né? Ele, depois que perdeu para o Boca, ele colocou o Hendrick e o Palmeiras virou um outro time. Aí ele é um grande treinador porque ele colocou o Hendrick, ele é um teimoso que não colocou o Hendrick contra o Boca e acabou perdendo. Mas realmente ele mudou o time, ele tirou o Arthur, né? Em alguns botou momentos o Breno, colocou 3 zagueiros para jogar, Luan, Gustavo Gomes e Murilo, né? Ele perdeu o Gabriel Menino, né? Entrou Perdeu o Gabriel Richard Menino Rios. também. Ele soube se virar, ele é um grande treinador, né? Isso não tem dúvida nenhuma. E será que realmente está encaminhando aí a saída dele do Palmeiras? Que, segundo consta aí nas mídias, o Abel tem uma proposta de 15 milhões de euros, acho que anuais, né? Para dirigir um time da Arábia, né? Um cara que já ganhou de tudo aqui no país. Será que ele tem motivação ainda para continuar aqui? Ou vai seguir o caminho dele numa outra jornada e buscar aí realmente a independência financeira? Olha, eu acho que ele é um cara obsessivo, né? Motivação ele vai arrumar sempre. Se ele estiver aqui, se ele estiver dirigindo o Palmeiras, se ele estiver dirigindo aqui a querida Vila Braga, né? Ele vai estar sempre... Agora, seria legal para ele, né? Eu acredito, buscar novos desafios. Eu acho também importante, né? Imagino ele, na carreira dele, dirigindo um time médio da Europa. Da Espanha, né? Dirigindo um Valência, dividindo... Seria legal ver numa Poderia até tentar atrapalhar ali, né? Real Madrid, Barcelona. O que quiser dele, meu irmão. O cara fez um baita de um trabalho aqui no país. Chegou desacreditado do PAOK da Grécia e realmente entregou tudo aquilo. Entregou muito mais do que a torcida do Palmeiras poderia esperar. O cara, 4 Libertadores, ganhou 2, chegou em 2 semi, né? E quarta-feira nós vamos ver eles comemorando outro título. E finalizando aqui essa jornada dos 4 grandes, talvez o Santos aí, na sua jornada de terror, foi mais uma vez a Curitiba, precisando pelo menos ganhar esse jogo ou arrancar um ponto. O Santos conseguiu tomar 3 gols ontem, né, Menão? O caminho do Santos complicado, hein? O Santos, eu acho que todo santista está rezando desesperadamente para esse ano acabar, né? Eu falo para você que não é só o santista, acho que todos nós que gostamos de futebol, a gente não quer ver o Santos rebaixado. Quem gosta de futebol não consegue falar, vou torcer para o Santos cair, não consegue. E quando subiu lá o Marcelo Fernandes, o Santos começou a ter uma reação incrível, né? Ganhou do Bahia lá no Bahia com um gol no último minuto. Olha, mais um jogo que o Bahia perde no último minuto, depois a gente vai falar. E começou uma reação, ganhou do Palmeiras fora, ganhou vários jogos, né? Só que os 2 últimos jogos o Santos deu uma parada, deu uma estancada muito perigosa, né? Perdeu de 4-2, né? O Santos veio daquela derrota para o Inter, que tomou 7 no lombo. Então, aí conseguiu se recuperar em 2 vitórias em meio tempo, empatou com o São Paulo, e depois já veio de derrota subsequente. Então, os 2 últimos jogos foram de derrota, né? Esse de 3-0 e o último jogo do Santos, agora não estou me lembrando quem foi, mas acho que era algum Fluminense 3-0, né? Não lembro de cabeça agora. Desculpa, mas também... Mas são 2 derrotas seguidas, quer dizer, a hora que está precisando dar um pontinho a mais para subir a montanha ali, caiu de a vez. Coisa degringolou de vez, né? Então é a última chance aí. Se o Bahia perder, o Santos passa, né? Mas é bom o Santos ajudar a sorte, né? Conseguir pelo menos um empate com pelo menos. Fortaleza. Pelo menos. Então, fizemos aqui a jornada dos 4 grandes clubes paulistas aí nesse último final de semana. Realmente todos praticamente com essa situação encaminhada. Palmeiras, virtual campeão brasileiro. São Paulo e Corinthians, muito tranquilo no meio da tabela. E o Santos ainda que joga por alguma coisa nesse meio de semana, nessa próxima quarta-feira. Vamos pensar no título. Título totalmente definido, Menão. Palmeiras enfrenta agora... Palmeiras pega o Cruzeiro no Mineirão, mas acho que o título 100% definido. Como eu te disse, né? Só essa brincadeira, né? Do Palmeiras perder de 4 e o Galo ganhar de 5, né? Os 3 postulantes ao título. Palmeiras, Atlético e Flamengo. Palmeiras campeão, ponto.
Vamos vir aqui para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai na Bahia, em Salvador, jogar contra um Bahia totalmente desesperado. O que esperar desse jogo? Talvez, eu acho que o jogo da rodada está aí. Porque o Bahia precisa ganhar de qualquer jeito para não ser rebaixado, o Bahia do Rogério Ceni, e o Atlético Mineiro não pode perder esse jogo também, porque se perder, periga ficar fora da fase de grupos da Libertadores e vai jogar aquela pré-Libertadores que ninguém gosta de jogar. Jogo duro esse no meio de semana, Menor. A pré-Libertadores é um negócio ruim, né? É bom não chegar lá, não. O Fortaleza, ano passado, fez um belo Campeonato Brasileiro que conseguiu chegar na pré-Libertadores, foi eliminado pelo Cerro Porteño, né? São Paulo teve o Talheres de Córdoba. O Tolima então, no Corinthians, todas essas coisas. É bom não passar por lá. Disputar essa pré-Libertadores. Mas eu acho que o Filipão é um cara exigente, não vai deixar o Atlético. O Atlético vai entrar muito ligado nesse jogo. Vai entrar pilhado, né? Vai entrar pilhado, muito ligado. Ele vem de vitórias sucessivas, né? Contra o São Paulo, contra o Grêmio, contra o Flamengo. E antes de vir para cá, eu estava lendo uma entrevista do Rogério Ceni para o Cosme Rimoli. O Rogério falando que está envergonhado do trabalho que ele fez. O Rogério vai ter que tirar leite de pedra. Ou faz o Bahia jogar o que jogou contra o Corinthians na Neoquímica Arena para sonhar com uma vitória, ou infelizmente o Rogério Ceni vai ter o seu primeiro rebaixamento ao longo da sua carreira. Como São Paulino, eu particularmente gostaria que o Rogério vencesse essa partida amanhã e continuasse na primeira divisão. O Bahia tem aí uma promessa de muitos investimentos para o próximo ano, né? Eu acho que vai ser rebaixado. Olhando claramente, assim, sem paixão, eu acho que as chances dele escapar são muito fracas. Tem que ganhar o jogo. Cenário para o Bahia, tem 41 pontos. Se ganhar, chega a 44. Aí tem que torcer para que ou o Vasco ou o Santos, para que o Vasco não ganhe a sua partida e para que o Santos perca a sua partida, né? E o Santos já tem 43 pontos também. Se ele ganhar, vai a 44, se o Santos empatar, vai a 44. Daí mas aí o Santos cai, porque o Bahia tem menor saldo de gols. O Bahia tem um saldo de gols acho que aí seria até pelo número de vitórias, eu acho. O Bahia tem menos 7 e o Santos tem menos 21. Se der igualdade, quem cai é o Santos. Mas eu acho que nem precisa do saldo, né? Acho que número de vitória, todos eles têm o mesmo. Então, mas se o Bahia ganhar... Se o Bahia vai para 12. Todos hoje têm 11. Bahia, Santos e Vasco, todos eles hoje têm 11 vitórias. Então, se o Bahia ganhar, ele vai para 12. Vai para 12. Se o Santos empatar, fica com 11. Então, é o Santos que cai. Então não precisa nem o saldo, né? Situação complicada. E o outro postulante ao título é o Flamengo, que vem enfrentar o São Paulo no Morumbi, na mesma situação do Atlético. Se empatar, periga ficar de fora da fase de grupos da Libertadores. Chance de título muito remota, só se acontecer isso que o Menor falou, do Atlético tirar 8 gols e se o Flamengo tirar, acho que 17 gols de vantagem. Então o Flamengo realmente chega só para garantir a sua vaga na Libertadores. Jogando no Morumbi, quem gosta de bom futebol também... Acho que veio para tentar uma certa vingança da Copa do Brasil, né? Tentar uma vingança da Copa do Brasil. Vingança inócua, né? E a gente sabe também que, conforme a colocação do time no Campeonato Brasileiro, maior é a premiação desses times. Então, realmente, a mudança do segundo para o terceiro vale muito. Então, o time vem para jogar bola e para fugir dessa pré-Libertadores. E aí a gente tem a briga pela fase geral da Libertadores. Nós temos 6 times que irão para a Libertadores, já estão definidos. Palmeiras na fase de grupos, Atlético, Flamengo, o Bragantino e o Botafogo e o Grêmio brigando para ver quem vai direto para a Libertadores e quem vai para essa fase de grupos. Só o Bragantino não tem chance de ir para a fase direta. O Bragantino, pela pontuação dele, já está direto na fase de grupos. Então, Grêmio, Flamengo, Atlético e Botafogo brigam para ver quem fica com essas 2 vaguinhas aí. Aí lembrando que rodada importante. São Paulo e Fluminense já estão na fase de grupos, né? São Paulo e Fluminense já estão na fase de grupos. Classificados... Fluminense atual campeão, né? Já estão definidos aí todos os times da Libertadores. Os times brasileiros na Libertadores... Furacão está fora. Furacão foi para a Sul-Americana. Na Sul-Americana também já estão definidos os times. Ficou Furacão, ficou Fortaleza, o Cuiabá foi para a fase de grupos e o Corinthians, pelo Fluminense e São Paulo já irem direto para a Libertadores, o Corinthians acabou ganhando a vaga na Sul-Americana também. Até nisso o Corinthians deu sorte, né? E aí nós vamos falar da briga pelo rebaixamento, a gente já deu uma pequena abordagem aqui. A gente tem o Bahia hoje com 41 pontos, o Vasco com 42 e o Santos com 43. O cenário de rebaixamento, se o Bahia não ganhar ou empatar, Bahia rebaixado. Se Santos e Vasco tropeçarem, aí vira aquele miolo todo. Na opinião sua, o Bahia está rebaixado, não? Não, eu acho que é grande chance, porque ele tem que ganhar, né? Se empatar, ele já está fora também, né?
Empatar tá fora também, tem que ganhar o jogo. Fora. É a última chance dele ganhar do Galo lá na Fonte Nova. E a Fonte Nova tem sido ruim para ele, né? Jogar em casa tem feito mal para eles. Perdeu os últimos jogos, perdeu para o São Paulo, empatou com o Furacão no último minuto, o Furacão empatou. Perdeu para o Cuiabá de 3-0. Perdeu para o Santos lá no último minuto. Será que é azar ou incompetência isso mesmo? O que a gente fala? Eu não sei, porque o Bahia fora de casa ganhou do Goiás 6-4, né? Ganhou do Corinthians na Arena. Do Corinthians. Agora em casa ele perdeu para o Santos, perdeu para o Cuiabá, perdeu para o São Paulo, né? Então vamos fazer a nossa brincadeira aqui. Campeão Palmeiras definido. As 4 vagas da Libertadores direta, quem ocupa? Vamos ver, acho que o Galo. Eu vou colocar o Grêmio no lugar do Flamengo. Eu acho que nós vamos dar trabalho pro Flamengo. O Grêmio joga com quem? Grêmio joga... Deixa eu ver se eu marquei na minha colinha aqui, mas eu não marquei o jogo do Grêmio aqui. Mas o Grêmio joga em casa. O Grêmio joga em casa, não veio, eu vou constar aqui quem é o próximo jogo. Mas eu acho que o Grêmio consegue. O Grêmio joga fora de casa. O Grêmio jogou em casa ontem na despedida do Soares no Olímpico. E o Grêmio joga fora de casa amanhã. Eu acho que o São Paulo ganha do Flamengo amanhã. Só para sacramentar o nosso ano. Eu acho que o São Paulo ganhou do Flamengo, né, na Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo está um time... instável. Meio pouco motivado, né? Para mim, os 4 classificados direto para a Libertadores. Palmeiras, Atlético, o Grêmio deve vir aí. Eu acho que o Botafogo mereceria essa vaga. Eu acho que o Botafogo, por merecimento, mereceria direto, porque é uma judiação que aconteceu. Eu acho que eu fico Flamengo, então, no lugar do Botafogo. Maior pipocada da história dos pontos corridos é o Botafogo, né, Menon? Infelizmente, né? Até maior que aquela do São Paulo do Diniz, que a gente tinha aberto, acho que 7 pontos de vantagem no São Paulo do Diniz, né? 7 pontos, mas o Flamengo tinha um jogo a menos, né? Que pipocada. Eu acho que é maior que a do Grêmio, né, em 2008, que tinha 11 pontos na frente do São Paulo. Na frente do São Paulo, e o São Paulo foi buscar, né? Mas o que a gente tem aí realmente é uma rodada nessa quarta-feira. Eu acho que uma rodada imperdível e mostra mais uma vez que no Brasil, campeonatos de pontos corridos, ele traz emoção. Embora defendemos aí os jogos finais, os jogos eliminatórios, nós temos a Copa do Brasil para isso, temos a Libertadores, tem a Sul-Americana, e eu acho que o Campeonato Brasileiro nesse formato é um campeonato gostoso, que você vê até a última rodada, a gente não sabe quem são os primeiros e quem serão os últimos. E dos times que subiram também, para o ano que vem, nós já temos Vitória, Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense, né? Os 4 times que vão compor aí a Série A que subiram, e resta saber o último cai. Já caíram América, Curitiba, Goiás, e agora esse último que vai cair. Estava torcendo o Vila Nova subir. Meu amigo meu trabalhou lá, disse que é o time, a torcida mais fanática que tem. De Goiás. Vou procurar aqui os jogos. E aí, assistam, acompanhem, e na próxima semana a gente vai vir aqui falar um pouquinho muito do campeão, falar muito dos classificados e fazer aí uma projeçãozinha do que vai ser o próximo ano. E passando aqui para a parte final do nosso programa, vamos falar um pouquinho do que aconteceu de bom para o esporte aguaiano. Na última semana recebemos aqui os atletas do Panela Basquetebol Clube. E eles foram jogar ontem na cidade de São João da Boa Vista, venceram a cidade de Muzambinho novamente pelo placar de 80-31 e foram para mais uma final. Ou seja, a equipe do Panela Basquetebol Clube, formada agora nesse ano, vai disputar 2 finais agora nesse mês. Estão aguardando apenas o resultado da equipe de Casa Branca, que joga aí contra Machado a próxima semifinal no dia 9, para ver quem joga a final. Você vê que a molecada do Panela realmente fazendo bonito, né, Menon? Demos sorte para eles. Antes de falar do Panela, aqui, o Botafogo visita o Inter e o Grêmio visita o Fluminense. O Inter não tem mais nada nesse campeonato, já está com a vida definida, e o Fluminense também. É que as pessoas podem falar aquela questão da ajuda, mas o Fluminense talvez é o último jogo que ele tenha para fazer os ajustes aí antes do Mundial. Nós vamos falar muito do Mundial também do Fluminense. O Fluminense vai disputar o Mundial a partir do próximo dia 18, Mundial, e torcemos que mais um time brasileiro consiga vencer. E o Panela, né, que de coincidência, eles vieram aqui na semana passada, e veio o Gabriel, né? Eu não sabia que o Gabriel é filho do Lick, meu amigo de tempo do colégio aí, né? Eu lembro que em 1968, quantos anos atrás, a Guaí foi participar dos Jogos Regionais em Pirassununga, e a Guaí nunca tinha ido. Aquele ano teve um professor novo, né? O professor Sabonge, ele levou um pessoal para lá. Eu
E o Lick era o grande destaque da delegação aguaiana para a corrida. Corria muito. Ele conseguimos, não. A Aguaí conseguiu lá para ele uma, como chama? Sapatilha com os pregos, tudo. Uma modernidade total. Chegou chegando, ele correu bem lá, não lembro a classificação. O Gabriel tem muita propensão para o esporte, porque o futebol ele joga muito bem, basquete joga muito bem, então você vê que tem de família. Você vê que quando tem o esporte de família não adianta, as outras gerações vão todas crescendo, né? Aí então, eu vou lá no jogo ver, viu? Tô ansioso para ver. Vamos assistir o jogo sábado. Sábado, dia 9 é a primeira semifinal deles aí, primeira final do Panela, a gente vai estar lá no Celta torcendo por eles. E também tivemos 2 bons resultados para Aguaí. No vôlei, a equipe sub-21 do masculino do vôlei conseguiu o 3º lugar na Copa Regional de Voleibol. Por tantos anos ficamos aí sem o voleibol estar participando de campeonatos, agora chegamos aí e conseguimos essa honrosa 3ª colocação. Então, parabéns ao treinador Dudu Pancielli por conseguir esse ótimo resultado. Bom ver a Aguaí de novo figurando aí no esporte regional, né, Menon? E é mais legal ainda, porque não é fortuito, né? Não são 5 ou 6 garotos ali que começam a treinar por conta própria na internet. É fruto de um trabalho de base que tem aqui há alguns anos já. Quando eu voltei para cá, até me surpreendi de ver, né? Tanta gente praticando esporte. Hoje cedo fui na hidroginástica, né? 7 da manhã eu estava lá, hein, ó. E 35 pessoas eu contei. Hoje na hidroginástica? Hoje, 35 pessoas, senhoras de 60, 70 anos, que legal, né? A mais. Bacana. Quer dizer, é uma base feita, né? Tem uma massificação do esporte, o judô, tudo. Então, quando é massificado, os esportes aparecem, né? E aqui cabe deixar os parabéns aí ao Tatu, né, que é o gerente de esportes do município, Tatu, que realmente se desdobra para fazer um grande trabalho, ajudando muito o seu Gilberto Selber, que é o secretário de Educação, Esportes e Cultura, e agradecer também ao prefeito Alexandre por ter essa veia esportiva de ajudar tanto o esporte no nosso município. Esporte que também teve mais uma grande conquista agora no futebol masculino, na categoria sub-13. O time foi campeão da Liga Sanjoanense, vencendo a Escolinha de Futebol de Leme com gols dos atletas Igor e Lohan. Então, parabéns à molecada do sub-13, campeã também nesse último final de semana. Molecada de Aguaí apavorando. Pelo nome, você já vê a idade do time, né? Igor, Lohan. Ninguém mais chama Xandão, e acabou. Paulão. Os nomes mudaram tudo. É Enzo, Igão. E finalizando aqui a nossa jornada dessa semana aqui, eu queria falar de umas... Nós brincamos na semana passada, a gente tem um time que chama Peso Pesado e Fora de Forma, é um time que tem 27 anos aqui em Aguaí, é um time que está no clube de campo, e esse fim de semana nós fizemos o Jogo dos Amigos, que na verdade é um jogo solidário, Menon. Todo ano a gente tem feito esse jogo para tentar arrecadar alimentos, para doar às entidades de Aguaí, e nesse último fim de semana nós conseguimos arrecadar quase 1,5 toneladas de alimento. Então o jogo foi amigos do David, amigos do Ivan, o jogo terminou em 3-3, foi vencido pelo time do Ivan nos pênaltis, mas eu acho que a grande vitória foi essa arrecadação de alimentos, onde agora estão sendo entregues aí no Fundo Social de Solidariedade, e é um projeto do Tenente Paulo Agostinetti também, ali na região do Celta, um pouquinho de cesta para lá e mais uma tantada de cesta para o Fundo Social. Eu acho que é muito gratificante a gente poder participar de ações como essa, ações entre amigos, os amigos se unem para realmente fazendo bem àqueles que precisam. O Patrick vai mostrar um pouquinho de fotos aí para vocês do que foi o nosso evento, parabenizando o time do Ivan. Eu estava no time que perdeu, infelizmente, não bati pênalti, o nosso líder do time, o David, foi bater o seu pênalti e errou, mas eu acho que os parabéns a todo esse grupo aí que compreende mais de 60 pessoas, que há 27 anos a gente tem aí as nossas tardes de alegria e de muita resenha no clube de campo. Legal ver isso, né, Menon? Ações como essa, né? Muito bacana mesmo. Nunca é só futebol, né? Nunca é só futebol. Nunca. E lembrar aqui que ontem eu estava passeando um pouco e encontrei o Cezinha. Está bem já a operação do quadril, está legal. Cezinha que já está convidado para vir aqui com a gente, viu? Vamos trazê-lo aqui logo. Cezinha, para quem não sabe, fez uma cirurgia de prótese de quadril. Hoje, realmente, Cezinha voltando à sua vida praticamente normal. Eu não sei se ele volta a jogar bola, meu nome, mas pelo menos dá uns toques na bola, com certeza ele vai dar. E o Cezinha já é um convidado nosso aqui para o 2 em Campo, para as próximas edições. Estamos falando, Menon? Expectativa a 1000 por hora, então, para essa rodada final do Campeonato Brasileiro. Vamos ver quem segunda-feira, vim falar de todos os resultados, né? Segunda a gente está aí. Se Deus quiser. A vocês, o nosso muito obrigado por estarem participando, nos acompanhando aqui através da Massa TV. Mais uma vez a gente pede, gostou? Deixa o seu like aí, compartilha, chama os amigos para assistirem, chama a vizinha, que falar de futebol todo mundo gosta.
Obrigado a todos vocês, uma grande semana. E semana que vem estamos de volta aqui. Um abraço a todos. Tchau aí.